Bora lá começar então? Então, temos... vamos falar sobre uma obra que eu não tenho muita informação, até porque eu não vi. Eu sei a história, porque é uma história que é inspirada num livro que eu já li, e o filme também. Mas eu não tenho... Como é que se diz? Eu não tenho bagagem para falar sobre, mas vamos falar um pouquinho porque tem a ver e eu achei a ideia legal. Então vamos falar sobre Wicked, que é o Mágico de Oz, né? Wicked é uma história que veio da história do Mágico de Oz, e vamos falar um pouquinho, não especificamente da história, mas de como é que as bruxas surgiram, supostamente. Vamos lá? Aí, a gente tem aqui a feminista da vida real que inspirou as bruxas de Wicked. Matilda Jocelyn Gage, uma pioneira do feminismo e dos direitos humanos, deixou uma marca profunda na obra do genro. Olha, então nem é, né, o Wicked, nem a história do Wicked necessariamente, são as bruxas do Mágico de Oz mesmo, se bem que era Wicked, né, a origem das bruxas, enfim. Então, assim, vamos ver o que rolou aqui. Desde a sua estreia, em 1939, O Mágico de Oz se tornou uma obra que transcende gerações. Sob a fachada de uma história infantil, o filme e o livro original de L. Frank Baum, publicado em 1900, apresentam um legado cultural e histórico profundo, repleto de simbolismos feministas e lições que provocam reflexões até os dias de hoje. Mas poucos sabem que a inspiração para muitos dos elementos dessa obra-prima veio de uma figura real, Matilda Jocelyn Gage, sogra de Baum, e uma das pioneiras mais radicais do movimento feminista do século XIX. O encontro entre fantasia e feminismo. O universo de Oz é um lugar onde o extraordinário e o cotidiano se encontram. Na Terra de Oz, a luta entre bruxas boas, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi esse conceito de bruxa boa e bruxa má. Antigamente todas as bruxas eram ruins, né? Você fala bruxa, é ruim, né? A luta entre bruxas boas e más se desdobra em um pano de fundo mágico, mas também cheio de reflexões sobre poder e escolha. As histórias de fundo da bruxa má do Oeste e de Glinda, a Boa, são o tema do filme Wicked, baseado no romance de Gregory Maguire, de 1995, e no musical de Winnie Holzman e Stephen Schwartz, de 2003. A polarização entre essas figuras é uma forma criativa de explorar o embate entre forças sociais opostas, uma característica marcante no ativismo de Matilda Jocelyn Gage. Elphaba e Glinda em Wicked. A história teria sido inspirada na sogra do autor. Peraí, menino. Eles misturaram tudo, né? Na sogra do autor do Mágico de Oz. Porque Wicked já é outro autor, gente. Entendam, tá? Wicked não é do mesmo autor do Mágico de Oz. São duas histórias, dois livros, dois autores separados. Tá bom? Gage, que foi uma das principais líderes do movimento pelos direitos das mulheres, acreditava que as estruturas de poder da igreja e do Estado perpetuavam a desigualdade de gênero. Ela defendia a liberdade individual e o reconhecimento da igualdade social entre homens e mulheres. Suas ideias moldaram profundamente o pensamento de Baum, que encontrou na sogra uma inspiração intelectual e criativa. Maneiro, né? De acordo com o ensaio, isso, assim, eu não sei se ele falou isso, né, na época que ele lançou o livro, ou depois, por assim dizer, mas as pessoas estudam, né? Então,
De acordo com um ensaio publicado no Smithsonian Magazine pelo escritor de não-ficção Evan I. Schwartz, foi Gage que incentivou Baum a explorar a literatura e sugeriu elementos que se tornariam centrais em O Mágico de Oz, como o ciclone, que leva Dorothy ao mundo mágico. Essa conexão entre as ideias de Gage e a narrativa de Oz é evidente na jornada da autodescoberta de Dorothy. Assim como a ativista defendia que as mulheres possuíam uma força interior inexplorada, Dorothy descobre que sempre teve o poder de voltar para casa. É apenas com a orientação de Glinda, a bruxa boa do sul, que a protagonista compreende essa verdade. Eu teria ficado bem pau da vida, mas tudo bem. Para Gage, o poder da mente e do pensamento positivo era fundamental. Ela acreditava que as mulheres poderiam superar as adversidades por meio da determinação e da confiança em si mesmas. Uma mensagem que Baum capturou ao descrever os sapatos prateados de Dorothy, transformados em rubis no filme, porque o filme era preto e branco e assim precisava ter uma cor mais forte. Assim, eu acho que foi isso. Acho que a explicação é essa. Peraí, tá puxando, o mouse fica agarrando aqui. Esses sapatos não são mágicos por si só. Sua força reside na capacidade de Dorothy de usá-los com um propósito, refletindo a visão de Gage sobre o empoderamento feminino. Meio forçado isso aí, né? Mas tá bom, eu aceito. Cara, eles estudaram, né? Então, assim, quem sou eu para julgar? Matilda é a Glinda na vida real. Nascida em 1826, Gage cresceu em um lar de livre pensadores e abolicionistas. Educada em disciplinas que variavam de matemática à fisiologia, ela desenvolveu uma visão crítica e avançada sobre as desigualdades de sua época. E a minha gata quer falar. Fala, filha. Fala aí. Você vai sentar e me julgar? Vai? Bup. Bup. Gente, mamãe, gostosinha. Você tá me enchendo de pelo. Tem que te escovar, né? Tô coçando já. Não, filha, não derruba, não. Não derruba o microfone, não. Tá bom? Faz carinho aqui na mamãe. Mamãe, tô fazendo carinho em você. Pronto. Durante sua vida, Gage desafiou tantos dogmas religiosos quanto as convenções sociais. Ela acreditava que a subjugação feminina era perpetuada por interpretações bíblicas que colocavam as mulheres como inferiores. Em seu livro Woman, Church and State, Mulheres, Igreja e Estado, de 1893, Gage documentou séculos de opressão contra as mulheres, incluindo as perseguições por bruxaria. Para ela, as mulheres acusadas de feitiçaria eram, na verdade, pensadoras avançadas demais para suas épocas e vítimas de um sistema que temia a independência intelectual feminina. Eu já vou além. Eu acho até que o que acontecia, a mesma coisa que acontece hoje aqui. A diferença é que agora é considerado barbárie, né? Você queimar uma pessoa. É considerado um absurdo. Só que, para mim, você não precisa ser uma pensadora avançada para sua época. Basta você pensar igual a um homem. Ou, na verdade, não é pensar igual a homem. Todo mundo, né, tem, eu acho que tem potencial para pensar na mesma proporção, na mesma forma. Acho até que além, né, mulheres formam muito mais conexões entre os hemisférios, até pela forma, agora está melhorando, está diminuindo um pouquinho essa diferença, mas acontecia até pela forma como a gente é educada, né? Como a gente foi, agora meio que está começando a mudar bem pouco ainda, em algumas bolhas. A gente já vê isso, né? Mas se você ousar, falando em ousar, né? O que quer dizer ousar? Não é fazer algo muito chocante.
é fazer alguma coisa que você não se incomodaria ou não se surpreenderia se um homem fizesse, né? E sim, existem mulheres que têm capacidade de fazer até mais, mas assim, a gente não ousa fazer. A gente talvez, né, as mais ousadas fazem basicamente o que um homem faria, e ainda assim são criticadas. Imagina se a gente fizesse realmente tudo que a gente tem realmente vontade e que a gente sabe que pode fazer, que é capaz de fazer, né? Fazer mais do que um homem faria. Nossa, é difícil, é muito difícil, né? A gente, na verdade, a gente fica subjugada, né? É o que ele fala aqui, ó. As mulheres acusadas de feitiçaria eram pensadoras avançadas, mas para suas épocas vítimas de um sistema que temia a independência intelectual feminina. Isso aqui sim. Porque assim, a impressão que dá é que os homens sabiam naquela época, ainda sabem, que se deixar a mulherada fazer o que tem vontade mesmo de fazer, né, vai dar ruim para eles, né? Vai dar muito ruim. Por isso que eles tentam se controlar, porque eles sabem que o potencial. Eles, na verdade, eles acreditam muito mais na gente do que a gente, muitas vezes, né? Por isso que eles querem controlar a gente. Foi mal. Gate foi uma das vozes mais radicais do movimento sufragista. O pessoal que queria, né, que as mulheres tivessem direito ao voto. Trabalhando ao lado de Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton, ela defendeu o voto feminino como um direito inalienável. No entanto, sua postura incisiva frequentemente a colocava em conflito com personalidades mais moderadas, como Anthony, especialmente quando o movimento começou a se alinhar a grupos religiosos conservadores. Quando sua filha Maud se casou com Baum, o autor do Mágico de Oz, Gate inicialmente desaprovou. Para ela, um dramaturgo itinerante parecia uma escolha arriscada. No entanto, o relacionamento entre genro e sogra floresceu em um terreno fértil de ideias. Baum, encantado pelas visões de Gate sobre espiritualidade e justiça social, incorporou muito de seus ideais em suas histórias. Gate também foi uma defensora fervorosa dos direitos dos povos indígenas, elogiando suas estruturas sociais igualitárias. Ela acreditava que os povos nativos eram exemplos de civilizações avançadas, onde mulheres e homens desempenhavam papéis equivalentes. Essa admiração se refletiu em sua associação à nação Mohawk, que a honrou com o título de Karonien-ha-wi, que significa aquela que sustenta o céu. Seu impacto sobre Baum foi profundo. Acredita-se que a caracterização de Glinda, a benevolente bruxa boa, foi inspirada diretamente em Gate. Enquanto a imagem tradicional de uma bruxa boa evocava maldade, Glinda representava uma nova visão, uma mulher poderosa que utiliza a força para guiar os outros. Matilda Jocelyn Gate faleceu em 1898, 2 anos antes de Baum publicar seu livro. No entanto, seu legado está profundamente entrelaçado com a história. Ela não apenas inspirou personagens e temas do livro, mas também contribuiu para a mensagem central de autossuficiência e empoderamento, que ressoa com leitoras e espectadores até hoje. Ao reimaginar bruxas, ciclones e cidades de Esmeralda, Baum eternizou a visão de sua sogra sobre um mundo mais justo e igualitário. O Mágico de Oz permanece como um testemunho da mágica real, a capacidade de transformar ideias em narrativas que mudam o mundo. Eu acredito mesmo que existam elementos nos textos, né, no texto, que comprove, né, que embase essa ideia, né? Então, assim, é interessante, né, você pensar que uma história que parece boba, que parece inocente, né, tenha esse fundo tão politizado, né? Aí as pessoas falam assim, ai, tudo é política, Sim, tudo é política. Sinto muito te informar. Ou não sinto, muito pelo contrário. Lide com isso, né? Durma com esse barulho na sua cabeça. E é isso, tá, gente? Se foi, se não foi,
é interessante a gente, de repente, pegar o livro ou ver o filme, se você quiser, até porque o filme, pelo menos o Mágico de Oz mesmo, né, não o Wicked. Ele botou o Wicked aqui como clickbait, né, vocês perceberam, porque o foco aqui não tem nada a ver com o Wicked, tá? O Wicked é uma outra, como eu falei, é um outro livro de um outro autor e não teve contato nenhum com a Matilda. Então, assim, foram personagens tirados, né, da Elphaba mesmo, né? É uma personagem original. E eu duvido que esse cara, que eu esqueci o nome dele, né? Tá aqui, Gregory Maguire, né? Eu duvido que ele tenha pensado assim, poxa, o Frank Baum tinha uma sogra que era feminista, então vou... Não, simplesmente ele já pegou uma coisa que já estava meio que mastigada ali no livro, né? Não tô falando que não tô desmerecendo, tá, o Wicked, não. Até porque eu já falei, não li, não vi nada, eu vi o Great and... como é? Enfim, o filme lá com o outro... Ixi, meu Deus. Da Mila Kunis, né? Que faz a Elphaba, né? Mas não li o livro, não vi o musical, não sou muito fã também. Passou batido. Mas eu acredito que sim, esteja ligado por conta disso. Mas a ideia aqui não foi só pegar vocês né, pegar como clickbait mesmo. O filme Wicked não falou... o foco não é a história de Wicked, é a história do Mágico de Oz, que essa sim tem bastante coisa. Mas eu também acho que se ele se inspirou nela, ele também se inspirou no mundo onde ela viveu, com problemas como Oz tinha, né? Oz tinha muitas dificuldades, muitos problemas, né? Fugiu a palavra agora. Enfim, então assim, de repente tem a ver mesmo, né? Ele quis mostrar esse mundo que, né, pode ser um mundo mágico, mas que tem todo um problema aí. Eu não sei porque eu tô de fone, agora que eu me liguei. Mas é porque eu achei que ia ter vídeo, achei que ia ter alguma coisa de áudio. Mas é bom também pra me isolar do barulho. É isso aí.